Então tá, pessoal, vamos falar aqui de uma substância muito estranha chamada anidrido. A explicação pronome anidrido é literal. Anidrido significa sem água, aquilo que foi seco. Então olha só que maluco. A gente pode fazer uma reação química de desidratação intermolecular. Ou seja, eu pego duas moléculas de ácido carboxílico, junto elas, de forma que as duas percam água. E aí elas se grudam, formando uma molécula maior, que é o anidrido, ou anidrido de ácido, né? Porque é o ácido que perdeu água. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A estrutura dele é uma estrutura assim, ó. C dupla O do primeiro ácido, C dupla O do segundo ácido. A diferença é que sai HOH, sai água dos OHs dos ácidos, e o único O que sobra aqui une as duas estruturas. Então, eu digo que é o ornitorrinco das funções oxigenadas. Por quê? Porque ele tem duas cadeias principais. Ele vai ter uma cadeia principal aqui e outra aqui. Tá? O que se usa de nome? O mesmo óico do ácido. Tá? Então, por exemplo, se vocês olharem essa molécula aqui, ela tem duas cadeias iguais, unidas pelo C dupla O, C dupla O. Vamos olhar aqui. Um, dois. Então, são duas cadeias, cada uma com dois carbonos. Se fosse uma cadeia de ácido com dois carbonos, seria ácido etanoico, né? Simplesmente etanoico. Tá? Como aqui você tem duas cadeias iguais, isso aqui fica anidrido etanoico. Não repete, tá? Não bota dietanoico. Quando os dois são iguais, a gente bota um nome só, sabendo que é um anidrido, qualquer um que lê sabe que a cadeia está duplicada, tá? Então esse é um exemplo mais comumzinho. Agora vamos pegar esse outro aqui, ó, que é grande pra caramba. Aqui você tem duas cadeias diferentes. Aí olha só, a de baixo aqui, 1, 2. A de cima, 1, 2, 3, 4. E para piorar, ela tem uma ramificação. Como é que vocês vão tratar desses casos? Bom, bota a palavra anidrido, tá? Tem duas cadeias. Qual é a menor? Bom, nesse caso é de baixo. A menor tem só dois carbonos, então é etanoico. Hífen, e aí vem o nome da cadeia maior no final. Só que essa cadeia maior tem uma ramificação metil, na posição 2. Então, 2 metil, cadeia principal tem 4. Butanóico, tá? Então, qual é a diferença de tratamento? Quando tiver cadeias diferentes, vocês vão escrever ali anidrido, dá o nome da primeira cadeia, depois dá o nome da segunda cadeia, o sufixo é o mesmo óico do ácido carboxílico, tá? Então, para que serve um anidrido? Bom, quando eu quero transportar um ácido, por exemplo, é interessante que ele esteja desidratado, porque ele fica menos ativo quimicamente e eu vou transportar menos massa. Quando eu chegar no destino, no momento que eu botar água, esse anidrido volta a ser ácido de novo, tá? A gente vai falar melhor dessas reações no futuro, quando falar lá de reações orgânicas. Bom, queria abrir um espaço no anidrido para falar disso aqui, ó. Casos de ácido carboxílico e éster e sal orgânico duplos. Isso pode aparecer nos exercícios para vocês. Você tem um ácido, né, um ácido, um sal orgânico com éster, poderia ser até um aldeído, se eu quisesse, que tem duas pontas, que é duplo. Tá? Como é que a gente trata isso aqui? Tá certo? Então vamos pegar aqui o primeiro caso. Eu botei aqui um ácido carboxílico, ó. A cadeia tem carboxila nas duas pontas. Bom, se ela tem carboxila nas duas pontas, as duas empatam. Eu não vou dizer que uma é o 1 e a outra é o último carbono. Elas não vão se desempatar. Como tem uma ramificação aqui no meio, ó, está mais perto dessa aqui da direita, eu vou usar o critério dos menores valores para numerar por aqui.
tá? Então esse aqui seria o ácido 2-metil. Já que ele tem 4 carbonos, ele é butano. Então, butano dioico. Por que eu não botei os números ali na cadeia? Eu poderia escrever butano 1,4-dioico. Tá? Por que eu não escrevi o 1,4? Porque é óbvio que se ele é ácido, ele tem que estar na ponta da cadeia. Então não precisa botar aquele 1,4. Ah, e se colocar 1,4? Ótimo, não tem problema algum, tá correto? Tá? Esse aqui, ó, esse aqui é um éster. Um, dois, três. Opa, o 3 ficou muito feio. Vou melhorar ele aqui. Tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3 é prop. Já que é um éster, é oato. Tá? Oato. Da mesma forma que o ácido duplo recebeu o di na frente do oico, aqui vai receber o di na frente do oato. Então esse aqui, esse éster seria propano dioato de metil ou de metila, porque ele tem metilas aqui. É claro que se ele tivesse radicais diferentes pendurados, ficaria mais difícil. Eu teria que escrever, por exemplo, demetila e etila. Isso é muito raro acontecer, porque no momento da fabricação do éster, a gente usa um álcool para dar aquele radical. E aquele álcool vai determinar o mesmo radical dos dois lados, em quase todos os casos. Tá? Então isso é um caso de duplicata, só para deixar mais claro, achei que valeria a pena. Bom, eu não botei nomes usuais aqui. Se vocês pegarem o et do etanóico e trocarem por acete, o butanóico por butírico, então vocês fazem a usual, não tem necessidade de a gente ficar repetindo isso nesse ponto. Tá bom? Então, seria isso por hoje.